Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Ah, meu saco. Aqui. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula é uma continuação de aulas que eu estou passando. Na aula passada eu falei sobre conjuntos LI e LD e nessa aula eu só vou falar sobre conjunto gerador, tá? E daí eu vou deixar para a próxima aula para falar sobre base e combinação linear. Base não, é combinação linear, coordenadas de um vetor, né, em relação a uma base. Mas daí eu vou deixar para a próxima aula. Então, o assunto dessa aula de hoje é conjunto gerador. Então vamos primeiro ver a definição e depois eu vou passar alguns exemplos para a gente entender melhor, né, alguns modelos. Então você já vê um R espaço vetorial e há um conjunto com N vetores, tá? N vetores quaisquer, tá? Então o subespaço vetorial gerado por esse conjunto de vetores, por esses N vetores, é o conjunto de todas as combinações lineares que eu posso fazer com esses vetores, tá? Ou seja, fazer combinação linear aqui é pegar escalar, multiplicar vetores e somar vetores, tá? Então eu posso denotar meu conjunto gerador desta maneira ou desta maneira aqui, tá? Bem, esse subespaço vetorial que é gerado pela combinação linear desses vetores, ele pode me gerar todo o espaço vetorial ou uma parte desse espaço. Bem, quando todas as combinações lineares gera todo o espaço vetorial, né, este conjunto de vetores ele é chamado de conjunto gerador, porque qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Então, nesta situação, o conjunto A ele é chamado de conjunto gerador, tá ok? Então, eu vou lá no Word fazer alguns exemplos e depois a gente vai visualizar alguns modelos, alguns subespaços vetoriais gerados lá no GeoGebra. Então, vamos lá no Word fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui. Então, aqui eu vou só maximizar o Word aí. Então aqui, ó, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo, então. Então aqui, ó, nessa situação, vamos fazer o seguinte. Determine o subespaço vetorial gerado pelo conjunto de vetores do conjunto A, que eu vou denotar por SA, tá? Na primeira situação, no item A, eu tenho apenas um vetor. Então, o meu conjunto A é formado por apenas um vetor. No item B, o meu conjunto A tem dois vetores, que é o conjunto que é formado pelos vetores U e V. E no meu terceiro caso, eu vou ter três vetores. Então vamos ver o que ocorrerá em cada uma dessas situações, pessoal. Então no item A, para a gente determinar o subespaço vetorial gerado pelo conjunto A, que tem o vetor, apenas um vetor, né, de coordenadas 1, 2 e menos 1, eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou considerar aqui que o vetor, eu vou pegar um vetor qualquer, tá? Como eu vou pegar um vetor qualquer do meu espaço vetorial, as suas coordenadas eu vou denotar por x, y, z, tá? Eu vou supor que este vetor pertença ao subespaço vetorial gerado pelo conjunto A. Então, isso significa que este vetor poderá ser escrito como uma combinação linear do vetor de coordenadas 1, 2 e menos 1, que é o vetor que pertence ao conjunto A. Então, isso significa que existe uma constante, que eu estou chamando de t aqui, que multiplicado por este vetor,
tá como resultado o vetor de coordenadas x, y, z. Bem, fazendo multiplicação escalar com vetor, vocês sabem que a gente multiplica cada escalar coordenada a coordenada. Então aqui, esta multiplicação vai me dar como vetor o vetor de coordenadas t, 2t e menos t. Então a gente igualando aqui coordenada a coordenada, eu vou chegar nas seguintes equações, né? X igual a t, y igual a 2t e z igual a menos t, tá? Esse conjunto de equações me descreve no espaço uma reta que passa pela origem, tá? Bem, essas equações eu posso reduzir a duas, tá? Porque x é igual a t, então se eu substituir na segunda e terceira equação, vai ficar y igual a 2x e z igual a menos x, tá? Então, o meu subespaço vetorial são todos os conjuntos, todos os vetores que satisfaz simultaneamente ambas as condições ou ambas as equações, tá? Bem, esse subespaço vetorial ele não vai ser todo o R3, ele vai ser simplesmente uma reta que passa pela origem. Então haverá vetores que não estarão neste subespaço vetorial gerado pelo conjunto A, tá? Porque para que ele esteja aqui, tem que satisfazer as duas condições. Por exemplo, o vetor de coordenadas 1, 1 e 1, ele não pertence a este conjunto aqui, a esse subespaço vetorial gerado pelo conjunto A. Porque se a gente jogar nas equações os valores de x, y, z, as equações não são satisfeitas. Então, na primeira situação, a gente percebe que isso aqui me gera uma relação falsa. Então, este vetor não está lá. Então, nem todo vetor vai estar nesse conjunto. Por exemplo, o vetor de coordenadas 1, 1 e 1 não pertence. Então, vai gerar uma reta aqui. Tá? Bem, a gente vai ver os outros exemplos e depois eu passo os exemplos lá no GeoGebra. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver essa segunda situação agora. Meu conjunto A tem agora dois elementos, dois vetores. O vetor U e o vetor V. O vetor U tem coordenadas 2, 3 e 1. O vetor V tem coordenadas 1, 1 e 1. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou pegar um vetor qualquer lá do espaço. Eu vou supor que ele está no subespaço vetorial gerado por esses dois vetores. Então eu vou escrever assim, ó, x, y, z pertencente a SA. O que isso significa? Significa que existe uma constante, que eu vou denotar por A, que multiplicado com o primeiro vetor, e uma outra constante, que eu vou denotar por B, que multiplicado com o segundo vetor deste conjunto, esta combinação linear me dá como resultado o vetor de coordenadas x, y e z. Tá? Então eu vou ter que resolver esse sistema, né? Vou ter que determinar A e B, tá? Para eu ter esta solução desta combinação linear, tá? Então isso aqui vai cair num sistema linear. Aqui é a matriz ampliada do sistema, tá? Só vou fazer uma correção aqui agora, porque é só para eu separar. Aí, pronto, tá ótimo. Então aqui, ó, lembrando que essa aqui é a matriz dos coeficientes e essa aqui são os termos independentes. Então o que eu tenho que fazer? Vamos fazer o escalonamento, né? Para determinar quem é A e quem que é B. Só eu andei um pouco demais na barra de rolagem aqui. Então aqui, ó, então fazendo escalonamento, eu mudei por uma questão de simplificar o cálculo, eu alterei a primeira linha em relação à terceira linha. Eu só fiz uma mudança. Então agora meu sistema linear ficou desta maneira aqui. Então agora meu sistema ficou assim.
Então agora o pivô da primeira linha, o elemento não nulo da primeira linha. Não sei porque não... o primeiro elemento não nulo da primeira linha é 1. Para o sistema estar escalonado, o pivô da primeira linha é 1. Todos os elementos abaixo do pivô têm que estar zerados, então vamos zerar. Eu vou pegar a primeira linha, vou multiplicar tudo por menos 3 e somar elemento a elemento com a segunda linha. Então ficou menos 3 somado com 3 vai ter o 0, menos 3 somado com menos 2, menos 3e somado com y ficou y menos 3e. Depois eu vou trabalhar a primeira linha com relação à terceira. Então aqui eu tenho que zerar também. Então eu vou pegar toda a primeira linha, vou multiplicar tudo por menos 2 e somar elemento a elemento com a terceira linha. Então aqui vai ficar menos 2 com 2 vai estar 0, menos 2 somado com menos 1. Daí aqui vai ficar menos 2e somado com x, vai ficar x igual a menos 2e. Então agora os elementos abaixo do pivô da primeira linha, se vocês observarem agora nessa situação aqui, estão todos zerados, tá ok? Aqui eu só vou passar um traço só para separar o que é a matriz dos coeficientes e dos termos independentes. Pronto. Tá? Então agora, observando agora, eu vou fazer o seguinte. Desta situação para esta situação, eu só multipliquei a terceira linha tudo por menos 1. Não altera nada o sistema porque multiplicação escalar com linha é uma operação elementar, né? Então isso não me altera a solução do sistema. Então agora, desta situação para essa, eu troquei a segunda linha pela terceira, só para me facilitar o cálculo, tá? Para eu continuar fazendo o escalonamento. Então todas essas operações simplesmente foram para eu acertar o meu sistema para tornar ele mais fácil de resolver. Então agora é o seguinte, agora olhando para este sistema linear, o pivô da segunda linha é 1, e eu tenho o pivô da segunda linha é 1, e eu tenho um elemento aqui, a parte do pivô da segunda linha, que é diferente de 0. Então eu tenho que zerar todos os elementos abaixo do pivô. Então eu vou pegar toda essa linha, multiplicar tudo por 2 e somar elemento a elemento com a terceira linha. Então aqui vai ficar 0, vai ficar 2 somado com menos 2 vai dar 0. Aqui vai ficar menos 2x mais y. Aqui eu multipliquei por 2, ficou 4z. Tá? Eu somei com esse menos 3z, ficou z. Bem, esse sistema só será possível de resolver se essa última expressão for igual a 0. Porque se isso aqui for igual a 0, o CA vai ser 2, o CV vai ser 2 e o número de incógnitas vai ser 2. Então esse sistema só tem solução se essa expressão for igual a 0. Porque daí nesta situação CA e CV terão o mesmo valor. Se ao arbitrar valores para x, y, z, tal que o valor desta expressão aqui seja diferente de 0, o meu CA vai ser 3 e o meu CV, que é a característica da matriz dos coeficientes, vai ser 2. E daí o sistema vai ser impossível, tá? Então a condição para que o vetor de coordenadas x, y, z pertença ao subespaço vetorial gerado por aqueles dois vetores é que esta condição aqui seja satisfeita, tá bom? É isso que precisa ser feito, tá? Então, vou passar mais um traço aqui, só para separar isso, tá ok? Então tá aí, então o subespaço vetorial Vamos então fazer o seguinte, vamos dar uma olhada ir lá no GeoGebra e vamos dar uma olhada nesse conjunto de vetores, de subespaços, quer dizer,
nesses exemplos. Então, no primeiro exemplo, o subespaço que a gente encontrou foi uma reta. No segundo exemplo, os vetores aqui. No segundo exemplo, eu tinha o vetor 3, 2, 3, 1 e o vetor 1, 1, 1. E o subespaço que a gente encontrou foi esse aqui, né? Que na verdade esses dois vetores aí vão me gerar um plano, né? No meu espaço vetorial, tá? Então vamos lá no... Eu vou sair daqui um pouco, minimizar isso aqui e vamos lá no GeoGebra, tá? Bem, esse GeoGebra, ele tá um pouco diferente a configuração, tá? Mas... É uma outra versão do GeoGebra, mas tem as mesmas funcionalidades, tá? Aqui já está aberto na janela 3D, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui não sei, só um pouquinho, pessoal, tem que ajeitar, só um pouco, ele está um pouco travado aqui, meu, travou um pouco aqui. Não sei, eu estou tendo uns problemas agora com esse. Está meio travado. Aqui eu não vou poder usar porque ele está totalmente travado, esse programa, não sei. É que eu estou trabalhando com um programa de captura de tela e ele trava, tá? Então eu não vou conseguir, infelizmente, eu queria usar e eu não vou poder usar isso aqui porque o programa está realmente travado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, vou ver se consigo fechar isso. Vamos ver se abre agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele e vou tentar abrir novamente, tá? Vamos ver se tá. Não sei se eles fizeram alguma mudança e bem, vamos continuar então, pessoal. Depois eu tento ver se eu vou conseguir. Então tá, vamos pro terceiro caso, tá? Infelizmente, por um problema do GeoGebra ali, ele travou os comandos e eu não consigo escrever e manipular os comandos para passar os exemplos, tá? Nesse terceiro caso aqui, vamos pegar 3 vetores e vamos determinar o subespaço vetorial gerado por esses 3 vetores, tá? Então o procedimento é sempre o mesmo, tá? Aqui, ó. Agora o meu conjunto tem 3 vetores. Eu vou supor que o vetor de coordenada x, y, z pertença a esse subespaço vetorial. É um vetor qualquer, né? Então, se este vetor pertence a esse subespaço vetorial, segue que existem A, B e C, números reais, que eu pego esse primeiro número, o A, multiplicado com o primeiro vetor, o B multiplicado com o segundo vetor, mais o C multiplicado com o terceiro vetor, tá? Do conjunto A. Esta combinação linear dos vetores de A vai me dar como resultado os vetores de coordenada x, y, z. O que eu tenho que levantar são os valores para A, B e C, tá? Poderá ter solução esse sistema, essa combinação linear? Pode. Às vezes pode ter, às vezes não, tá? Então a gente tem que investigar isso aí, tá? Bem, quando eu tenho mais de 3 vetores, normalmente eu posso anotar as constantes também por A1, A2, A3, né? Colocar índices para diferenciar
uma constante está outra, tá? Quando são poucas constantes, como nesse caso, só são 3 constantes que eu vou trabalhar, daí eu posso anotar por A, B e C. Então, fazendo a combinação linear aqui, eu vou ter aqui, né? Bem, isso aqui passa para um sistema linear, tá? Aqui eu fiz meio direto, tá? Aqui já é a matriz ampliada do sistema. Então, a primeira linha da matriz vai ficar 1, 0, 1, 0, 1x. A segunda linha da matriz ampliada 0, 1, 1y. E a terceira 1, 1z, tá? Então, vamos resolver esse sistema, tá? Lembrando que essa primeira parte é a matriz dos coeficientes de A, B e C, tá? Então aqui vamos fazer o escalonamento, tá? Então o pivô da primeira linha é 1, eu tenho que zerar todos os elementos abaixo do pivô da primeira linha. Bem, a segunda linha já está pronta, né? Porque esse elemento aqui já é 0, já está debaixo do pivô da primeira linha, eu tenho que anular o elemento da terceira linha. Então o que eu fiz? Eu peguei todos os elementos da primeira linha, eu multipliquei tudo por menos 1 e somei elemento a elemento com a terceira linha. Então aqui ficou 0, aqui ficou 1, aqui ficou 0 e aqui ficou menos x mais z. Depois eu trabalhei segunda e terceira linha. Eu peguei todos os... Agora o pivô está... Olhando aqui, ó, todos os elementos abaixo do pivô da primeira linha estão zerados. Agora eu vou olhar para o pivô da segunda linha, que é o 1, que é o primeiro elemento diferente de 0 da linha. Tem elementos diferentes de 0 abaixo do pivô da segunda linha. Eu tenho que anular esses elementos. Então aqui agora eu vou trabalhar a segunda linha e a terceira linha. Eu vou pegar, multiplicar por menos 1 todos os elementos da segunda linha e somar elemento a elemento com a terceira. Então aqui vai ficar 0, 0 e aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar menos x, menos y, porque eu fiz a segunda linha menos a terceira e mais z. Bem, se vocês observar, nessa situação, independentemente dos valores para x, y, z, independentemente dos valores que eu arbitre para x, y, z, o CA sempre vai ter 3. Eu vou sempre ter 3 linhas aqui diferentes de 0, porque se você observar, independente dos valores para x, y, z, a última linha é uma linha não nula, porque eu tenho menos 1 aqui, tá? A segunda linha também, independentemente dos valores, vai ser uma linha não nula, porque eu já tenho 2 elementos aqui diferentes de 0 na linha. E a primeira linha também vai ser não nula pela mesma razão. Então, independente dos valores para x, y, z, o CA é 3. O CV aqui, independente dos valores para x, y, z, também vai ser 3. E o número de incógnitas também é 3. Então, este sistema aqui sempre vai ser possível de resolver para quaisquer valores de x, y, z. Então, não tem nenhuma restrição sobre as coordenadas desse vetor. Então, o subespaço vetorial gerado por esses 3 vetores é todo o R3, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Então nessa situação é todo o R3. Então, vamos voltar lá para o GeoGebra. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui o GeoGebra e vou ver se eu consigo fazer o exemplo na situação A e na situação B. Tá, vamos ver. E a situação C também, né? Eu vou tentar abrir aqui essa... Não sei, hoje está meio emperrado. Estou tentando abrir, eu só vou voltar aqui para o exemplo C. Só anotar os vetores aqui. É o vetor de coordenadas 1, 0, 1. Vetor de coordenadas 0, 1, 1. E o vetor de coordenadas 1, 1 e 1. Tá bom? Vamos ver lá. O GeoGebra. Eu vou pegar... ele é um pouco demorado para abrir, porque tem outros programas em aberto.
mas ele já está abrindo. Vamos ver se ele vai funcionar. Vou tentar fazer uma última tentativa aqui. Ele tá processando aí, né? Aí, tá abrindo. Tá um pouquinho devagar, né? Um pouquinho, não bem devagar. Ele é um pouquinho diferente, tá? Porque tem a versão classe 5 e classe 6, tá? Vamos pegar a janela 3D aqui, é o que me interessa. Pelo menos agora tá... Vamos ver se vai abrir. Ele tá abrindo dois aqui. Aqui não precisa, precisa de um só. Aí, abriu. Aí. Vamos ver se ele ele tá... agora tá em... Isso, agora tá mexendo. Vamos ver se eu... Ah, não, é aqui, ó. Essa... Aí. Vamos só... Ah, meu pai do céu. Aí. Aí, pronto. Consegui colocar na figuração que eu quero. Então vamos ver a primeira situação lá. Aí. Vai ser a reta R. Opa, eu errei. Ah, tá muito demorado esse. Só um pouco, pessoal. 1, 2, menos 1. Aí. Só, vamos ver só um pouco. Meu Deus do céu, cara. Só um pouco, pessoal. Tá meio travado esse programa aqui. Meu Deus do céu, cara. É que eu tenho outros programas em aberto. Deixa eu ver se eu consigo... Não, clicar, configurar. Deixa eu ver se eu consigo... Bem, eu não vou fazer, porque eu tenho... Como é um novo... Eu tô acostumado com outro GeoGebra. Daí ele... Para configurar, acho que eu tenho que mudar aqui. E colocar aqui. Deixa eu ver se eu... Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Então, esse aqui é o caso da primeira situação. Então, o conjunto gerado no primeiro exemplo é esse subespaço vetorial aqui, tá? É esse subespaço vetorial aqui, tá? Essa reta que está passando pela origem, tá?
Então, tá um pouquinho difícil de eu girar aqui, tá? Então é uma reta, tá ok? É o subespaço gerado por todas as combinações lineares desse vetor vai ser uma reta passando pela origem. Nas outras situações, o que vai mudar é a direção da reta, tá bom? O que vai mudar é a direção da reta. Então vamos para a segunda situação lá. Estou tentando girar esse... Aí. Ah, meu pai do céu. Ah, meu Deus. Hoje não... Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou... E esse vetor aqui. Agora vamos para a segunda situação, que foi o item B, que foi um plano, né? Que a gente obteve. Vamos ver se ele vai... Isso. Lembrando que o plano é uma superfície ilimitada, tá? É que ele faz esse corte devido ao programa, né? Que a tela tem uma dimensão finita, mas a superfície, o plano, ela não tem limite. Vamos ver se eu consigo rotacionar. Estou tentando rotacionar. Tá meio aí. Tá? Então... pessoal, é o melhor que eu consigo fazer aqui, né? Porque tem outros programas em aberto, eu não estou conseguindo assim manejar da forma que eu gostaria, né? Deixa eu ver, talvez minimizar um pouco. Então, ó, pessoal, o segundo caso é um plano, tá? E o terceiro caso vai ser todo o R3, tá? Então, nessa videoaula foi isso, tá? Então, tem alguns exemplos de conjunto subespaço vetoriais gerado a partir de um conjunto de vetores, tá? Então, nessa videoaula é isso. Daí, na próxima aula, vamos ver se o meu GeoGebra vai estar um pouco melhor ali para eu manusear os objetos geométricos, mas é isso. Então, na próxima aula daí a gente fala sobre base de um espaço vetorial, tá? Daí a próxima, mas isso aí vai ficar para uma outra aula, tá? Então vai ficar para uma outra aula. Eu agradeço a visualização de vocês e espero aguardar vocês numa próxima videoaula, tá ok? Tá, então eu fiz... o meu computador hoje está um pouco travado, tá? Então eu agradeço a visualização de vocês e espero vocês na próxima aula, tá? Obrigado a sua visualização até aqui. Se quiser deixar um like, deixe, tá? Se não, tudo bem também, né? E se não gostar, não precisa nem dar dislike, não precisa falar de ninguém, para ninguém, tá? Então tá, pessoal, um abraço, até mais. Valeu.